Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma das maiores, se não a maior mudança na história do esporte nos Estados Unidos. É a revolução completa da Major League Soccer, a MLS. E olha, não é só um ajuste de calendário não, é uma reinvenção total da liga. E aí fica a pergunta, né? O que faria uma liga já estabelecida, com anos de história, virar tudo de cabeça para baixo? Bom, a resposta para isso é uma estratégia super ousada, pensada para resolver uns problemas bem sérios e, mais do que isso, para colocar o MLS de vez no mapa do futebol mundial. Certo, vamos lá. Antes de a gente pular para a solução, a gente precisa entender o tamanho do problema. O calendário antigo da MLS, aquele que a liga usou por décadas, simplesmente virou uma pedra no sapato, um obstáculo gigante para o crescimento. A real que o formato antigo deixava a MLS numa desvantagem competitiva gigantesca, sabe? Tanto dentro de campo quanto fora dele. Era uma luta constante. Era como se a liga estivesse tentando lutar com uma mão amarrada nas costas. E olha só um dos maiores problemas: a briga pela atenção do público. Pensa só, o jogo mais importante do ano, a grande final, a MLS Cup, acontecia bem em dezembro. Sabe o que mais acontece em dezembro nos Estados Unidos? NFL a todo vapor, as finais do futebol americano universitário. Resultado? A final da MLS era simplesmente engolida. Ficava perdida no meio dessa avalanche de outros esportes. E os problemas não paravam por aí não. Dentro da própria liga, a coisa era séria. O calendário era totalmente fora de sincronia com o resto do mundo. Isso fazia com que os times tivessem que vender seus melhores jogadores bem no meio da temporada. E pior, os jogadores tinham uma pausa de quase 4 meses. 4 meses! Isso acaba com a forma física de qualquer um. E o golpe final? Os times da MLS entravam para jogar o torneio mais importante da região, a CONCACAF Champions Cup, totalmente frios, como se fosse um amistoso de pré-temporada. Não dava para competir assim. Bom, com tanto problema na mesa, não dava para resolver com um curativo, né? A solução tinha que ser drástica, uma mudança sísmica. E foi exatamente isso que os donos dos times da MLS fizeram. Eles aprovaram o início de uma nova era para o futebol nos Estados Unidos. E olha, isso não é só uma ideia no papel, não, viu? A decisão já foi tomada. Agora, em 2024, os donos dos times votaram e aprovaram oficialmente toda essa mudança. E já tem data para começar. A implementação vai ser em 2027. O futuro já está batendo na porta. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa transformação, é só olhar a comparação. O calendário antigo, que é de fevereiro a dezembro, já era. Agora vai ser de julho a maio, totalmente alinhado com as ligas europeias. Isso significa que vai ter uma pausa de inverno, em dezembro e janeiro, e os playoffs, que eram naquela bagunça de fim de ano, agora vão acontecer todos em maio. A mudança é da água para o vinho. E não é só o calendário que muda, não. A própria estrutura da liga vai ser outra. Pode dar adeus para as tradicionais conferências leste e oeste. A MLS vai passar a ser uma competição de tabela única, com os times organizados em 5 divisões regionais. É um jeito totalmente novo de pensar o campeonato. Tá, mas a pergunta que fica é: como que essa revolução toda resolve aqueles problemas que a gente falou lá no começo? Agora é hora de ligar os pontos e ver como cada peça desse novo quebra-cabeça se encaixa para resolver os desafios antigos. Primeiro de tudo, o tempo de folga. Lembra daqueles 4 longos meses de férias? Isso vai cair para apenas 2 meses e meio para a maioria dos times. O que isso significa? Primeiro, que os jogadores se mantêm em melhor forma. E segundo, que a liga vira um lugar muito mais sério e atraente para talentos internacionais que achavam bizarra essa pausa gigantesca. E aquela batalha pela atenção do público? Olha como isso resolve. Tirar os playoffs daquele caos de dezembro e jogar para maio é uma jogada de mestre. A MLS sai da sombra da NFL, do futebol universitário e ganha um palco só para ela. Finalmente, os jogos mais importantes vão ter o destaque que eles merecem. E esse alinhamento com o calendário mundial abre a porta para 3 vantagens cruciais. A primeira, a liga entra na mesma janela de transferências do verão europeu, que é a mais importante do planeta. Segunda, os clubes agora podem competir de verdade para contratar e manter os melhores jogadores. E a terceira, talvez a mais importante, os times vão entrar na CONCACAF Champions Cup no pico da forma, prontos para brigar pelo título. E isso resume tudo, né? Chega de jogar os torneios mais importantes como se fossem amistosos de pré-temporada. É uma virada de chave na mentalidade da liga inteira. Acabou aquela história de entrar nas competições continentais já perdendo. A partir de agora, a MLS entra para ganhar.
E quando a gente junta todas essas peças, fica claro que isso é muito mais do que uma simples mudança de logística. É uma declaração, é um recado bem claro sobre a ambição global da MLS e sobre o lugar que ela quer ocupar no futuro do futebol. E tem mais, não para por aí. Existem outras vantagens estratégicas bem importantes. Com o novo calendário, a Liga não bate de frente com torneios como a Copa América ou a Gold Cup. Aquela pausa de inverno vai melhorar e muito a vida do torcedor que mora em cidades frias. E claro, uma liga alinhada com o mundo vira um produto muito mais valioso para as televisões do planeta inteiro. Porque, no fim das contas, o objetivo de toda essa revolução é um só, e é bem ambicioso: transformar a MLS numa potência global de verdade no esporte mais popular do mundo. Simples assim. E isso tudo deixa uma pergunta final para a gente pensar. Com todas essas peças se encaixando de um jeito tão estratégico, será que a gente está vendo ao vivo o grande movimento que vai finalmente colocar a MLS entre as gigantes do futebol mundial? Seria esse o checkmate da Liga? Bom, a resposta só o tempo vai dizer. O jogo, com certeza, ficou bem mais interessante.